Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Quem vos cumprimenta aqui mais uma vez, seu irmão em Cristo, Moisés. A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui para trazer mais uma porção da palavra do Senhor, na gravação de mais um vídeo, falando hoje sobre ciúmes. Ciúmes de casal. Na verdade, hoje nós vamos trazer só alguns conselhos em respeito de ciúmes. Eu quero ler um versículo aqui e no decorrer do vídeo nós vamos falando aí para o seu coração uma mensagem explicando um pouco sobre ciúmes e pedindo a Deus para que ajude a você que às vezes passa por essa situação vencer isto em nome de Jesus. 1 Coríntios no capítulo 7. No capítulo 7 e no versículo, vamos ver aqui, 32. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Está escrito assim: Eu bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, mas em como agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. E a diferença entre a mulher casada e a virgem solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no coração como no espírito, porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Queridos irmãos, baseado nesse texto, vamos começar aqui a falar um pouquinho, que está dizendo a Bíblia o seguinte, que o casado, Paulo queria, dizendo assim, que se você não casar, você não vai ter, tem um versículo que fala ter tribulação na carne, você não vai ter coisas para preocupar. Aí ele fala, o que é casado, cuide nas coisas do mundo, em como de agradar a mulher. Então o homem, quando você está solteiro, você tem o seu tempo livre para Deus, o seu tempo livre para fazer as suas coisas. Mas depois que você é casado, primeiro você vai cuidar das coisas do mundo, em como de agradar a sua mulher, para depois as coisas de Deus. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuide das coisas do Senhor. Porém, a casada primeiro nas coisas do marido, para depois as coisas do Senhor. Então há essa diferença. Você que é solteiro aí que está nos assistindo, sabe, né, dessa facilidade que você tem para as coisas de Deus, para cantar, vai na igreja, facilidade, tem aquele compromisso. Mas a mulher, por exemplo, casada, às vezes o marido não é crente e existe aquele atrito, às vezes ela vai para a igreja, tem aquele atrito de fazer as coisas, às vezes o marido não está muito querendo. E para ser real pela Bíblia, às vezes é melhor a mulher deixar de fazer alguma coisa. Até de ir na igreja se for para agradar o marido, porque assim ela vai dar bom testemunho para ganhar ele. Orar em casa, muitas vezes é necessário isso. Porque casou, tem compromisso, né? Então, o primeiro compromisso da família. A Bíblia diz que aquele que não cuidar dos seus, principalmente dos da família, negou a fé. Então, para nós mostrarmos a nossa fé em Jesus, ainda diz que é pior do que infiel, né? Então, para nós provarmos nossa fé em Jesus, nós temos que cuidar primeiramente dos nossos, não é assim? Exatamente. Quer falar um pouco aí? Pode falar. É isso aí, irmão. Vamos falar um pouquinho, dar alguns conselhos aqui sobre ciúmes e ciúme exagerado que tem atingido muitos casais. Hoje tem muitos casais dizendo que já não ama mais, estão desistindo. Começou a caminhada aí juntos, fez as suas promessas lá com o pastor ou no cartório, né, no cerimônia religiosa. Fez as suas promessas de viver até o fim, na doença, na tristeza, na alegria e na morte, até que a morte separe, né? E não estão conseguindo mais. Qualquer probleminha, eu já não amo, eu já não quero mais, e não dá mais. E na verdade isso é uma desculpa para o pecado, né? Quando a pessoa tem um projeto de pecado na mente, o inimigo está alimentando aquilo, ele começa a ver com um pensamento diferente, Mas o que Deus preparou para o homem, para a mulher, não é isso. Deus preparou para o homem deixar o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão numa só carne. Então aquela pessoa que está querendo desistir do seu relacionamento, está querendo deixar a metade da sua carne. Jesus, em Mateus 19, 9, se eu não me engano, ele abre uma exceção para a separação somente em questão de traição, de adultério, porque nesse caso talvez uma situação mais complicada. Mas então o que acontece? Nessa situação, daqui a pouco nós falamos sobre ciúmes, vamos dar o início aqui. Nessa situação, Jesus não libera também a Bíblia. Eu sei que alguns vão ter discordado de mim, mas eu ainda não achei base bíblica para dizer que Jesus libera o novo casamento. Não, Paulo até chegou a dizer
que ou que se reconcilie, ou que fique só, ou que se reconcilie com o marido. Então essa questão de casamento é uma questão delicada e complicada de se falar por causa dessa parte. Porque se Jesus falasse não pode divorciar por qualquer motivo, então a primeira, uma briguinha de palavras, desanimei, ou e abandonou qualquer probleminha. Então nesse caso de traição, Jesus disse que a não ser por causa de adultério, né, prostituição. Mas não vejo texto bíblico dando liberdade para novo casamento. Eu sei que é complicado, tem irmãos que estão vendo. Não, mas a minha situação, eu entendo, porque a gente faz o sistema da empatia, né? Acho que eu conversei com várias pessoas assim, eu sei que é complicado, mas até então o que eu posso dizer é isso. Porque Jesus a Bíblia, né, relata o casamento sendo único. Mas tem aquela mulher que ela é agredida pelo marido. Se você é agredido pelo marido, o certo é denunciar, né? E no caso, casar de novo, ora, porque se a pessoa é cristão, ele tem uma noção, ele vai orar para pedir libertação para outra pessoa. Claro que essa pessoa não vai viver como está agredindo, não. Porque isso é um pecado contra a própria carne também, porque está agredindo a carne dele mesmo, né? Então, mas o certo é continuar pedindo oração, orando, estar pedindo a Deus em oração para Deus libertar esta pessoa que está sendo enganada pelo inimigo praticando essas tais coisas. Então, vamos falar aqui, irmãos, tem aquelas pessoas... Quer falar um pouquinho? Eu sempre falo muito, irmãos, mas vou continuar falando aqui, até minha esposa falar mais um pouquinho também, que eu falo bastante. Porque hoje ela prepara para mim aqui eu falar e eu preparo para ela falar na igreja. Somos assim. Mas tem aquelas pessoas, né, amados, que tem um ciúme exagerado. Às vezes, principalmente no início do casamento, nós começamos a passar uns negocinhos assim, não posso contar muito não, um pouquinho só. Mas aí nós entrando num acordo, conversando, né, chegamos numa conclusão, graças a Deus hoje. É uma coisa que eu sempre conversei com a minha esposa, que às vezes o ciúme exagerado, ele é falta de confiança. E o casal precisa ter no outro confiança. Eu confio, porque quando o marido vê que a esposa confia, isso é igual a lei e a graça. Quando desconfia, a lei apresenta o pecado. E a graça, que é a confiança, faz a pessoa se sentir mais firme e fugir daquelas coisas. Porque existe casos que a gente já vê que há mulheres que até acusam o marido de traição sem ter certeza de nada, somente por ciúmes descontrolados. Aquele marido fica irado, porque, né, sendo como homem, eu entendo essa mentalidade. Se não está fazendo, é acusado de estar fazendo, ainda mais pela própria esposa. Então daquela ira o inimigo começa a lançar ali coisas no meio para então faz, já que está sendo acusado de não fazer, então faz, para ter a destruição do lar. E assim vice-versa, tem aquele marido também descontrolado, que onde a mulher vai já está com aquela desconfiança, aquele pensamento, mulher saiu sozinha, já tem aquele pensamento descontrolado. E isso não é bom para o casal. O que você tem que fazer se você passa por isso? O que tem que fazer? Ter uma convivência legal. E orar. Com certeza, orar junto, a Deus. ler a palavra do Senhor junto, buscar o Senhor junto, para ter um relacionamento feliz. Mesmo em meio aos problemas, né, as diferenças de porque um tem uma cabeça de homem, cabeça de mulher, é totalmente diferente, mas se juntando os dois, conversando, chegando a uma conclusão, não tem nada que não vá bem, não se colocando Deus em primeiro lugar. Mas é isso aí, irmãos. Eu quero dar aqui um conselho, coisa que nós fizemos na vivência de dois, que é o seguinte: vai orar, ore junto. Pegue na mão da sua esposa aí, varão. Homem de Deus. E ore com a sua esposa junto, né? Nós fizemos muito isso, madrugadas de oração juntos. Temos que até fazer mais. Continuar fazendo. Jejum junto. Porque Paulo até falou sobre essas coisas na área até sexual, na verdade, né? Que sobre o consentimento mútuo, não deve separar muito tempo da mulher, a não ser por consentimento mútuo. Ou seja, união. Então, vai fazer junto, faz tudo junto, ora junto, faz seus propósitos de oração, jejum junto, estuda a Bíblia junto, porque é uma carne só, então quando alimenta um, alimenta o outro, né? E a Bíblia diz que a oração da mulher crente santifica o marido descrente. Então, a irmã que está aí que seu marido não é crente, não desista do seu casamento por causa disso. Vá orando para ele, que a sua oração vai santificando ele. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, se não me engano, 7. Você vai ver lá.
Então as irmãs aí que estão com aquele ciúme, o marido sai com aqueles pensamentos, repreenda isso em nome de Jesus, faça uma oração, Deus, tira isso da minha cabeça, os irmãos também, pede a Deus para tirar isso, porque isso não vem de Deus, isso não vem de Deus, é seta maligna para fazer vocês discutirem e separarem. Então não vem do Senhor Jesus esses pensamentos, minha irmã, meu irmão. Então você deve orar, pedir a Deus força e confiar no seu cônjuge. Porque existe uma pessoa, um dia falou uma coisa comigo, que eu acho interessante. Se uma pessoa tiver que trair o outro, você pode vigiar ele o tempo todo, que não adianta. No minutinho que você cochilou, não adianta, acontece. Então o que acontece? Tem que confiar, apresentar nossa confiança, que a confiança atrai confiança. E orar a Deus. Se a pessoa está passando por momentos de até mesmo de traição, você quer lutar pelo seu casamento, ore, peça a Deus libertação e permaneça. Porque às vezes tem aquela pessoa que casou sem uma direção certa de Deus, sem estar na igreja, sem estar buscando a Deus, e casou com uma pessoa lá do mundo, bebendo e tal. Mas foi a sua escolha. Foi a sua escolha, às vezes não ouviu conselhos. E todo pecado, ele tem os seus efeitos. Ele é perdoado, mas ele traz consigo os seus efeitos, né? Como aconteceu com Davi. Então o que acontece? Vamos vencer isso, passa por esse período em oração, é um período difícil, é um período às vezes que é complicado, colocando no lugar da pessoa a gente vai entendendo. Mas o que você vai fazer? Não desistir, porque Deus, Ele viu que você errou, te perdoou, mas vai te dar força para você vencer e vai orar pela libertação dessa pessoa. Porque meus irmãos, nós não fomos pessoas fáceis, minha mãe orou muito tempo por nós estávamos no mundo, só Jesus, uma outra hora a gente conta um pouco de testemunho, mas na oração dela, persistindo e orando, nós estamos, graças a Deus, hoje na presença do Senhor Jesus Cristo. E é isso aí, minha irmã, meu irmão, não desista do seu casamento. Tem aquela outra pessoa também que você mora junto e a pessoa te trata bem, mas para você ir para a igreja, você precisa casar no seu documento. Aí alguns vão dizer para você assim, se o outro não quer casar, separa. Não é esse o conselho certo. Porque se vocês não estão juntos, não vivem bem, então para que vai separar? Vai para a igreja e vai orar pelo seu cônjuge. Deus vai tocar nele para ele sentir no coração de casar. Porque é aquilo que você escolheu lá atrás. Então é a consequência. Você escolheu juntar com aquela pessoa na direção, já sem ter o matrimônio confirmado, sem ir lá no cartório, registrar o casamento. Então agora é uma consequência. Você não vai largar a pessoa por causa disso. Vocês estão vivendo bem. Então, pela sua oração, ele vai ser santificado. Você vai para a igreja, vai orando, vai buscando. Ah, mas não posso ser membro, não posso cantar, tem aquela... Mas isso acontece, é uma consequência. E tudo tem um tempo de Deus para isso. Então, vai orando para Deus libertar. Às vezes você vai deixar essa pessoa, aí você vai lá para a igreja e não vai conseguir outro. Ou se vai consegue outro pior, e a pessoa é nova, não vai conseguir ficar sozinho. É aquela coisa toda. Então tem que vigiar meu irmão e vigiar minha irmã. Não desista do seu matrimônio. Não desista. Peça a Deus. Espera com paciência. Irmãos, sobre os ciúmes, não vamos deixar isso nos descontrolar. Porque isso está virando uma febre, né? Só Jesus. Quantas pessoas enciumadas provocando acidentes. Mulheres descontroladas, homens descontrolados. Ah, se você não for meu, se não for minha, né? Ah, eu não vai ser de mais ninguém. Não é assim. Nós temos que ter confiança em Deus, na palavra de Deus e um no outro. Como se projeta essa confiança? É o junto em oração, conversando, não é assim? Com certeza. Conversando, dialogando. Não assim, não com ignorância, mas sabendo colocar as palavras em cada momento, saber o que fala em cada situação, tendo paciência, porque os momentos difíceis, os momentos bons passam, os momentos difíceis também passam. É só ter esperança, confiar no Senhor e fazer a coisa certa na hora certa. É isso aí, irmãos. Então, não desista, porque Deus está contigo. Ele é aquele que te ajuda, te esforça. Há momentos que parece que você está sozinho, mas não está. Aquela pessoa chega alcoólatra, batendo nas portas, né? Já presenciamos coisas assim. Mas eu te digo, não desista. Se é agressão, irmão, agressão é coisa de lei. Mas ora para Deus libertar. Busca.
Porque tem muitos casais hoje, eu não amo mais por causa de coisinhas, isso não é de Deus, não vem do Senhor Jesus. Então repreenda esses pensamentos, porque não vem de Deus. O casamento é feito até que a morte. Paulo falou que pela lei está ligado enquanto vive, tá bom? Senão é adultério, e a Bíblia diz que os adúlteros, eu sei que é pesado dizer isso, mas os adúlteros não darão o reino de Deus. O que é adúltero? A gente tem que entender também que adúltero não é o que pratica o adultério por momento, adúltero que permanece no adultério. Tem aquela pessoa que ele é crente, mas dá aqueles erros, entra no adultério e sai. Ele não é um adúltero, ele volta, né? Adúltero é aquele que permanece, aquele que adultera a palavra, é como colocar um óleo diesel na gasolina, né? Aquilo que não combina. Então, hoje tem muitas pessoas adulterando também a palavra de Deus na questão do casamento homossexual, eu não sei nem falar direito, né? Pessoas de um mesmo sexo. Isso é adultério, adulterando a palavra de Deus. Isso perante Deus não existe. A Bíblia diz que afeminados não herdarão o reino de Deus. Então precisa ter muito cuidado em cima disso daí. Estudar a palavra, pedir de Deus libertação, porque Deus tem libertação para todos. Uma pessoa, por exemplo, que está nessa vivência de afeminado, Deus liberta ele também, não existe preconceito para isso. Deus transforma, como transforma a pessoa que está em adultério, Deus transforma, liberta ele. Então nós não podemos perder a esperança com ninguém. Mas em nome de Jesus, irmãos e irmãs, vença esse ciúme, repreende isso. Às vezes deu vontade de falar, o marido chegou, irmã, deu aquela vontade de falar, ai meu Deus, será que ele está fazendo isso? Repreende isso. O marido saiu, já começa a pensar, será que ele estará com outro? Repreende isso. Vai orar neste momento, dobra o seu joelho, começa a clamar a Deus. Tira isso da minha mente em nome de Jesus e abençoa ele onde ele estiver. Às vezes seu marido atrasou do serviço um pouquinho, você começa a pensar, tá fazendo aquilo, fazendo isso. E às vezes o coitado tá lá na estrada com um pneu furado de um carro, de uma moto, ou um acidente aconteceu, e a pessoa, entendeu? Depois te dá aquele remorso, né? Assim, então o que ele vai fazer? Começou a sentir esse pensamento ao contrário, e isso não só em questão de casamento, mas em tudo. Ore, repreenda em nome de Jesus, não aceite o inimigo lançar seta sobre a sua mente. Você é servo de Deus, você é ungido, você é promessa de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo, aquele que cuida de tudo. Então essas coisas menores, pequenas, seta do inimigo, não pode nos parar. Amém? Que Deus abençoe você e nós vamos em outro vídeo com mais tempo, falando mais sobre isso, conselhos para casais. Se alguma coisa você ainda está em dúvida, consulte a palavra de Deus. Coríntios capítulo 7 tem muita receita aqui para o casado, tá? Coríntios capítulo 7, estuda aí para você ver. Eu vou estar passando mais mensagens, né, nesse canal aqui Família de Cristo, né? E você inscreva aí, dê o seu joinha para ajudar o nosso canal, em nome de Jesus, não é verdade? Exatamente. Continue sempre conosco, sempre assistindo nossos vídeos, que tudo é para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Agora minha esposa vai orar por você que está seu casamento às vezes um pouco aí abatido, um pouco passando por problemas, dificuldades. Mas nós vamos orar por você e é isso aí. Continua repreendendo vamos repreender em nome de Jesus os pensamentos ao contrário, de desconfiança. Vamos repreender agora em nome de Jesus. Minha esposa vai orar aqui. Vamos repreender isso em nome de Jesus. Vamos tomar posse da vitória. Vamos orar. Em nome de Jesus, feche seus olhos onde você estiver e ore conosco. Senhor, Sim, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós elevamos a nossa abençoe, voz, o nosso pensamento até a Ti neste momento, esse irmão agora. Orando, Pai, em favor deste lar, dessa família, deste marido, Senhor, dessa esposa. Senhor, que Tu venha repreender, meu Pai, todo pensamento que não provém do Senhor. O projeto do inimigo. Repreenda. Que toda obra do mal, meu Pai, seja desfeito. Que todo, Senhor, todo desejo do adversário venha a ser repreendido, Pai. No nome de Jesus, que a paz do Senhor reine neste lar, nessa família, nesse casamento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos irmãos. Não esqueça de dizer para você, irmão, para o seu filho que você ama ele, para o seu esposo. Diga que você ama, para sua esposa, meu irmão. Diga que você ama. Não perca essa oportunidade de dizer que você ama. Diga porque isso acrescenta, né? Elogie sua esposa, elogie seu esposo, dê o presente, faça alguma coisa diferente aí para melhorar o seu casamento, né? Use a criatividade. Lembra quando você é solteiro e estava querendo conquistar, irmão, irmã? Em nome de Jesus, vamos fazer alguma coisa para alegrar o nosso cônjuge. Em nome de Jesus, faz com o coração para nós terminar o vídeo. Terminando o vídeo com o coração. Vou ficar mais certo o coração aqui. Em nome de Jesus, que todos na paz do Senhor. Se inscreva no canal nosso aqui, em nome de Jesus. Nós vamos estar trazendo mais vídeos para vocês, né? Aos pouquinhos. Estamos aqui continuando esse ministério. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.